A paz do Senhor para os irmãos. Aqui no livro de Êxodo, capítulo 32, a palavra do Senhor vai nos dizer que Moisés está no Monte Sinai para receber de Deus os 10 mandamentos, né? E a palavra também nos diz que Moisés passa 40 dias no Monte Sinai conversando com Deus e Deus ali escrevendo os 10 mandamentos para que Moisés traga essa lei para que o povo, né, de Israel cumpra princípios, né, ao qual Deus, o próprio Deus que escreveu com sua própria mão. E aqui no livro de Êxodo, capítulo 32, diz assim no versículo 1: Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se o povo de Arão e disse-lhe: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Você vê aqui, meus irmãos, que porque Moisés está no Monte Sinai, conversando com Deus, que foi Deus quem mandara Moisés ir ao Monte Sinai, para ali escrever os 10 mandamentos, aquela lei, para que o povo de Israel seguisse essas leis, esses princípios. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer, meus irmãos, que porque Moisés passa 40 dias, a palavra do Senhor vai nos dizer que o povo de Israel já ficam aperreado. O povo de Israel já querem algo físico para ver que está ali diante deles, para seguir adiante até chegar na terra prometida. E a palavra nos diz que eles precisam aqui, você vê aqui que eles, tipo, Moisés não tá, então já que Moisés não tá, que é o que a gente confia para estar na frente, foi o que Deus designou para ir adiante, né, até a terra prometida, nos levar à terra prometida. Por eles não ver que Moisés não está ali com eles, Moisés está demorando demais, eles não sabem o que sucedeu, o que aconteceu com Moisés, eles se aperreiam e eles querem que Arão ali faça um Deus, né? Um bezerro ali de ouro, para que eles adorem esse bezerro, para que seja ali o Deus ao qual vai levar eles para a terra prometida. Eles querem algo físico para adorar. Só que Deus não divide sua glória com ninguém. Deus havia falado que não era para adorar a deuses, não era para fabricarem deuses para adorar. E aqui no versículo 2 diz assim: E Arão lhes disse: Arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com o burril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: Este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele e apregoou Arão e disse: Amanhã será festa ao Senhor. Aqui eles fazem, né, esse bezerro, eles marcam ali que o dia seguinte haverá festa, né? Eles ali vão adorar esse Deus, dizendo que é esse Deus, né, esse bezerro que vai os levar à terra prometida, seguir adiante com eles.
Porque eles necessitam, mais uma vez aqui frisando, eles necessitam ali de algo físico para adorar, sabe? Para confiar. Porque infelizmente o povo de Israel, quando estava lá no Egito, eles adoravam a deuses, né? A imagens feitas pela mão do homem. Porque os egípcios, esse era, né, o costume dos egípcios, adorar a imagem, a crença deles. E, infelizmente, o povo de Israel aprendeu com os egípcios a adorar imagens, coisas feitas pela mão do homem, coisas que Deus abomina e que Deus proíbe o seu povo de adorar. Mas o povo do Senhor, infelizmente, fizeram aqui, né, esse bezerro para adorar. Porque eles não esperaram, não tiveram paciência de esperar Moisés descer do Monte Sinai para conversar com eles. Ao invés de adorarem ao verdadeiro Deus, de ali, né, ficar, de fazer uma reflexão e pensar, sabe? De ali dizer assim, não, é Deus, o Deus vivo, o Deus altíssimo, quem nos tirou com a forte mão, forte braço, das terras do Egito, da terra da escravidão. Então vamos sim adorar esse Deus. Vamos esperar Moisés chegar do monte e falar para nós o que Deus falou a ele e o que nós venhamos a fazer. Mas não. Ao invés de esperar, de confiar, de crer no Deus Altíssimo, o Deus de Israel, eles vão ali adorar a deuses. E a palavra nos mostra aqui, meus irmãos, que no 6, e no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se a comer e a beber, depois levantou-se a folgar. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. Meus irmãos, você vê aqui que eles no dia seguinte, eles levantam e vão oferecer aqui holocausto a esse bezerro de ouro. Eles vão ali, sabe, festejar, adorar a algo estranho. Por isso que Deus fala assim para Moisés, ó, no versículo 7. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. Deus aqui não fala o meu povo. Ele diz o teu povo, Moisés. Ele está dizendo, não é o meu povo. Porque se esse povo fosse meu, eles me dariam ouvido, eles me obedeceriam. Desce, Moisés, porque o teu povo se corrompe. E no versículo 8 diz assim: e depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de fundição, Deus falando para Moisés, e perante eles se inclinaram e ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Você vê aqui que eles, né, dizem ali que o Deus que eles ali construíram, que Arão ali constrói para aquele povo que pediu, diz que quem tirou eles da terra do Egito foi aquele Deus. Porque, mais uma vez, eles necessitam de algo físico para confiar, para ter certeza que aquele algo vai levar ele ao destino final. É claro que jamais iria levar, né? Porque quem tirou eles do Egito foi Deus. Quem guiava ele ali naquele deserto, livrando de tudo quanto é mal, era Deus. E no verso 9 diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo.
e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que o meu furor se acenda contra ele e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Deus aqui diz para Moisés, né, que o povo é de dura cerviz. O povo aqui, Deus está dizendo, pense no povo de coração duro. Esse povo, Moisés, tem o coração muito duro, porque apesar de eu ter feito tudo por eles, eles não confiam em mim. Apesar de eu cuidar deles, eles não se importam com o que eu peço para eles fazerem, para eles cumprirem. E ele diz para Moisés, né, aqui no verso 10. Agora, pois, deixa-me, para que o meu furor se acenda contra ele e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Olha só, Deus fala aqui para Moisés, vou destruir eles, Moisés, porque esse povo tem um coração difícil demais, não aceita que eu sou o Deus único, o Deus deles, o Deus que tirou eles do Egito com forte mão, o Deus que guia eles. Então, Moisés, eu vou destruir eles e farei de ti, dos teus filhos, da tua descendência, uma grande nação, Moisés. Porque eu não necessito deles, Moisés, para tornar uma grande nação. Se eu quiser, eu destruo agora, vou destruir eles agora, Moisés. E de ti, sim, eu farei uma grande nação. E aqui no 11 diz assim, Moisés, porém, suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse, ó Senhor, porque se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito, com grande força e com forte mão. Moisés aqui já começa a interceder pelo povo de Israel. Apesar do povo ser rebelde, desobediente, mas quando Deus fala para Moisés que vai destruir o povo e que fará de Moisés uma grande nação, Moisés, se fosse um péssimo líder, ele ia aceitar a proposta de Deus, né? Se Moisés não fosse um excelente líder, Moisés iria aceitar, Senhor, destrói esse povo é difícil demais, esse povo não te ouve, tenho muita dor de cabeça com ele, o Senhor também destrói eles e faz dos meus filhos, da minha descendência, uma grande nação. Mas não, meus irmãos. Moisés intercede pelo povo rebelde. Moisés pede ao Senhor, sabe? Não acenda a tua ira, Senhor, contra esse povo. E aqui no verso 12 diz assim, porque hão de falar, Moisés continua dizendo a Deus, porque hão de falar os egípcios, dizendo, para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra. Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. E você vê aqui que Moisés, ele fala para Deus, né? Quando Deus fala do povo, Deus diz assim, Moisés, o teu povo se corrompeu, desce lá, porque fizeram ali um bezerro e estão adorando a ele. O teu povo se corrompeu, desce lá. Resolve lá, Moisés. Vai lá ver. E já que quando Moisés intercede pelo povo, que Deus diz que vai destruir o povo, Moisés fala assim, não destrua o seu povo, Senhor. Aleluia, Deus grande e fiel. Moisés fala dessa forma, que o povo é do Senhor. O povo é escolhido pelo Senhor. E Moisés intercede, não destrua, Senhor. O que é que o povo do Egito, os egípcios vão falar? Que o Senhor tirou eles de lá para destruí-los aqui, no deserto. E no versículo 13 diz assim, lembra-te de Abraão, Moisés fala, lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, os teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste, multiplicarei a vossa descendência como as estrelas dos céus, e darei à vossa descendência toda esta terra, de que tenho falado, para que a possuam por herança eternamente. Deus havia prometido para Abraão
que a descendência dele seria gigantesca, como as estrelas dos céus, como a areia do mar, incontável. E Moisés fala, se tu falou, Senhor, para Abraão, para os teus filhos, né, que iria multiplicar a descendência dele, porque o Senhor irá destruir esse povo aqui no deserto. Não destrua, os coloque lá na terra que o Senhor prometeu para eles, nas terras que o Senhor falou para Abraão, para Isaac e para Jacó, que a descendência deles iria usufruir desta terra maravilhosa que mana leite e mel, uma terra abençoada, uma terra próspera. E no versículo 14 diz assim, então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. E virou-se Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na mão, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. E aquelas tábuas eram obra de Deus também. A escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Foi o próprio Deus que escreveu os mandamentos. Foi a mão de Deus, os mandamentos foi escrito pelo próprio Deus, para que Moisés trouxesse para o acampamento e ali falasse os mandamentos do Senhor, para que o povo de Israel, o povo de Deus, cumprisse. E olha aqui no versículo 17. E ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés, alarido de guerra há no arraial. Você vê aqui que, enquanto Moisés está no Monte Sinai falando com Deus, Josué está mais abaixo, esperando Moisés. Imagino eu na minha conjectura humana que Josué passou esses 40 dias esperando Moisés descer. E quando Moisés chega em Josué, ele fala, ouço alarido, que vem do arraial, alarido de guerra, barulho de guerra. E Moisés fala assim, porém Moisés respondeu, não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas o alarido dos que cantam eu ouço. E aconteceu que, chegando Moisés ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se-lhe o furor e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. Você vê aqui que Moisés ele fica tão decepcionado, sabe? Quando ele chega no arraial, no acampamento, que enxerga o bezerro de ouro, o povo do Senhor, o povo de Israel, dançando, nus, que estavam nus. Entendeu bem? Que Arão permitiu isso para vergonha, sabe? E ali, Moisés, quando vê toda essa situação, ao invés do povo confiar em Deus, o povo ali faz o bezerro, está ali adorando, está ali dançando, está ali cultuando a esse Deus estranho. Moisés joga as tábuas, sabe? As pedras que está com ele em suas mãos, com os mandamentos escritos, joga e quebra as tábuas. Porque Moisés ali está decepcionado de ver toda essa situação. Porque imagina, Moisés estava lá no Monte Sinai falando com o Senhor já 40 dias e 40 noites. Não era pouquinho tempo, não. Era muito tempo falando com o Senhor. Deus ali escrevendo tudo, sabe? Para depois o povo chegar em Arão e pedir para que Arão faça um bezerro ali para eles adorarem. E Arão faz. E no verso 18 diz assim, no verso 19, e acendeu que, chegando Moisés ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se-lhe o furor e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou ao pé do monte. E no 20 diz assim, e tomou o bezerro que tinham feito e queimou-o no fogo, moendo até que se tornou em pó.
e o aspergiu sobre as águas e deu a beber aos filhos de Israel. Moisés chega, queima aquele bezerro, destrói aquele bezerro, sabe? Porque não é fácil, né? Um líder chegar, sair para resolver as coisas. E quando chegar, encontrar o povo naquela situação a qual Moisés encontrou o povo de Israel. E no 21 diz assim: e Moisés perguntou a Arão: que te tem feito este povo, que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Então respondeu Arão: não se acenda a ira do meu senhor. Tu sabes que este povo é inclinado ao mal. E eles me disseram: faze-nos um Deus que vá diante de nós, porque não sabemos o que sucedeu a este Moisés e a este homem que nos tirou da terra do Egito. Então eu lhes disse: quem tem ouro, arranque-o. E deram-mo, e lancei-no no fogo. E saiu este bezerro. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia deixado, despisse para vergonha entre os seus inimigos. Pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, venha a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. E disse-lhes: assim diz o Senhor Deus de Israel: cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, e passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo daquele dia uns 3.000 homens. Moisés aqui dá a ordem, sabe, para os homens ali, quem ouve ali, né, que vai se levantar ali para ajudar Moisés, são os filhos de Levi. Eles vão fazer ali o trabalho, obedecem ali o que Moisés mandou eles fazerem. E eles vão ali e matam do povo de Israel 3.000 homens, desses que tinham adorado esse bezerro. Porque provavelmente esses 3.000 homens, eles continuavam, né, querendo adorar deuses estranhos. E imagino eu, na minha conjectura humana, que esses 3.000 homens não se arrependeram. Eles ali queriam sim algo físico para adorar, para ir adiante deles, né? Porque era o costume dos egípcios. E o povo de Deus, o povo de Israel, passando quase 400 anos de escravidão no Egito, eles aprenderam esses maus costumes dos egípcios de adorar a deuses estranhos e não ao Deus vivo, o Deus deles, né? Que é o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. E Moisés ali manda que matem. E ali naquele dia caiu 3.000 homens. 3.000 homens morreram à espada. Porquanto Moisés tinha dito: consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, porquanto cada um será contra o seu filho e contra a seu irmão. E isto para que ele vos conceda hoje uma bênção. E aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo: vós cometeste grande pecado, agora porém subirei ao Senhor, porventura farei propiação por vosso pecado. Assim tornou-se Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado. Se não, risca-me, peço-te do teu livro que tens escrito. Você vê aqui, olha só que interessante, que líder, né? Moisés ali sobe ao monte e ele vai oferecer ali, né, sacrifício ali pelo povo, pelo pecado do povo. E ele ali vai falar para Deus, né? E ele pede para que Deus perdoe o povo de Israel pelo pecado que eles cometeram, né, de adorar a deuses, né, estranho. E Moisés ainda é tão corajoso que ele se coloca em risco, ele coloca a salvação dele em risco. Ele diz: perdoa esse povo pelo pecado que eles cometeram, porque se o Senhor não fizer isso,
Risca o meu nome do teu livro. Olha para aí, do livro da vida. Como ele foi corajoso, né? Como Moisés foi corajoso. E aqui no 33 diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Vai, pois, agora, conduze este povo para onde te tenho dito. Eis que o meu anjo irá diante de ti, porém no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Assim feriu o Senhor o povo por ter feito o bezerro que Arão tinha formado. Você vê aqui que tem um castigo de Deus para com o povo? Tem um castigo de Deus contra o povo de Israel por ter desobedecido à voz do Senhor, de adorar ao bezerro, a deuses estranhos. E no 33 vai dizer assim, no capítulo 33 diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua descendência a darei. E enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus, a uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Deus fala: vai, Moisés, continua, segue adiante, leva o povo para os colocar na terra que eu os prometi, na terra que eu prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó. Leva o povo. Só que o meu anjo vai adiante de ti, né? Eu não irei, Moisés, eu não irei. Porque se eu for, eu vou consumir esse povo no caminho. Porque esse povo é de dura cerviz. Esse povo, Moisés, tem um coração muito duro. Pensa num povo difícil de orientar, de exortar. Pensa num povo que tem um coração ali difícil de dar ouvido à voz do Deus deles. Então Moisés segue adiante. Eu não irei não, viu? Porque se eu for, eu vou consumir eles no meio do caminho. E aqui no verso 4 do 33 diz assim: E ouvindo o povo esta má notícia, pranteou-se, e ninguém pôs sobre si os seus ornamentos, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: Dize aos filhos de Israel: És povo de dura cerviz. Se por um momento subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora tira os teus ornamentos, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus ornamentos ao pé do monte Horebe. E tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial. E chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. E você vê aqui, né, que mesmo Moisés, né, ali se colocando para interceder pelo povo, Deus ainda fala para Moisés, né? Olha, Moisés, pode ir, viu? Tá tudo certo, eu não vou destruir o povo, né? Eu não vou destruir o povo não, agora não, mas tu vai, eu não irei. Se eu for, eu vou os destruir no caminho. E Moisés passa essa informação de Deus para o povo de Israel. E quando o povo do arraial ali ouve as palavras de Deus, eles se entristecem, eles ficam tristes. Porque a desobediência sempre levou o fim do ser humano. O ser humano caiu por conta da desobediência. Se o ser humano não desobedecesse a Deus, tudo daria certo na vida do ser humano, sabe? Porque o ser humano, ele é voltado à queda, sabe? É difícil obedecer para muitas pessoas, né? E a desobediência realmente leva à queda,
A desobediência leva à morte espiritual, à morte física. Porque a palavra diz, é melhor obedecer do que sacrificar. Você vê o que a palavra do Senhor diz? Que é melhor obedecer do que sacrificar. Então que venhamos a obedecer a voz do Mestre. Porque quando a gente obedece e vai no caminho certo, ouvindo a voz do Senhor, ouvindo a voz do Espírito Santo, tudo dá certo. Amém? Que Deus abençoe.